Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Semeador. Hoje nós temos o nosso amigo palestrante Valmir Riquena para fazer a palestra com o tema do livro Fonte Viva, lição 171, que vai falar sobre testemunho. Sejam todos agraciados por essa palestra e que tenhamos todos esse entendimento. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos serenando nossos corações, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, agradecendo a Deus e aos nossos amigos espirituais por nos proporcionar essa palestra, que possamos, ao longo dessa palestra, criar entendimentos dessa lição e que tenhamos discernimento para seguir adiante, sempre ao lado de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Vamos emanar uma fonte de luz ao nosso amigo Valmir, para que ele tenha todo o nosso amparo para essa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos do Semeador, muito bom dia, que a paz de Deus preencha os nossos corações. Para quem acompanha o calendário de palestras do Semeador, percebeu que houve uma mudança. Essa palestra era para ser dada pela nossa querida amiga Maria Ivone, mas ela ficou impossibilitada de fazer a palestra hoje e pediu que nós a substituíssemos aqui. Então vamos procurar fazer o nosso melhor, não é mesmo? Maria Ivone, um beijo no seu coração, muitas vibrações para você, nossas melhores vibrações. Hoje nós vamos falar de uma lição que está no livro Fonte Viva, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 171, cujo tema é Testemunho. E aqui, vamos ler primeiro aqui o versículo. Essa lição ela foi baseada no versículo 21, capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, que diz o seguinte: pois para isto é que fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as pegadas. E aqui eu queria fazer um parênteses. Na tradição do Antigo Testamento, o versículo das Escrituras Sagradas, ele possibilita diversos entendimentos, diversas interpretações. Daí a dizer que a Torá, que os livros da lei, tem 70 faces, simbolicamente dizendo que existe uma multiplicidade de interpretações. Isso varia em função do nível de experiência de cada um, do nível de compreensão e da posição espiritual de cada um. Por isso que é muito importante, quando nós falamos e estudamos o Evangelho, a gente compartilhar conhecimento, porque é assim que se constrói conhecimento. Se constrói através de um pensamento crítico, porque quando eu examino o versículo, eu examino a lição sobre um aspecto, o outro também examinou sobre um outro aspecto. E assim a gente vai construindo esse conhecimento. Pois bem, Emmanuel parece que usa dessa mesma tradição, trazendo para o Novo Testamento essa forma de interpretação. Porque é comum, quando a gente lê os textos de Emmanuel, a gente perceber que existe mais de um texto, às vezes, relativo a um versículo. Às vezes tem 2, 3 ou mais textos sobre um único versículo da Bíblia. Isso mostra a riqueza de interpretação, porque cada texto aborda sobre uma perspectiva distinta. Pois bem, quando a gente examina um texto escrito por Emmanuel, procura examinar o pensamento desenvolvido por ele, a gente precisa prestar atenção também no título, porque o título que vai dar o viés interpretativo daquele pensamento. No caso específico, a gente vai falar sobre testemunho. E testemunho, o que significa? Quando a gente vai no dicionário, está lá, é o relato de nossas experiências, pode ser um relato oral, ou pode ser através da vivência, através das provas.
dar um testemunho. E aqui, de uma maneira sintética, nesse versículo, ele fala que Jesus é o nosso modelo. Ele deixou, né, as lições, deixou um modelo a ser seguido. E que nós precisamos dar o testemunho disso. Dar o testemunho de que nós seguimos o exemplo de Jesus. Pois bem, falando em Jesus, é importante a gente entender quem é essa figura. Quem é Jesus? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, questão 625, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é o modelo, ou qual é o exemplo mais perfeito que Deus deixou como legado para a humanidade, que serve de modelo e guia. Os Espíritos responderam: Jesus. Também usando ou trazendo a tradição do Antigo Testamento, dentro de uma linguagem metafórica, simbólica, Adão representava o modelo da humanidade atual. Adão veio do hebraico Adam, Adama, que significa terreno. Então ele é o paradigma da sociedade terrena, da sociedade atual, da civilização atual, cujo pensamento ainda é materialista. Jesus, segundo Paulo de Tarso, Jesus é o novo Adão, porque ele representa a nova humanidade, cujo pensamento é espiritual, inaugurando então a era do Espírito. Jesus passa a ser então o nosso modelo e guia para essa nova civilização, para essa nova humanidade. Jesus é o nosso norte moral, é a nossa bússola moral. E o que ele significa para nós? Ele é o Consolador, não porque ele vem tirar a dor, mas porque ele vem ressignificá-la. Ele vem dar um novo sentido para a dor. Porque examinar a dor dentro do princípio da unicidade da existência é muito difícil. É difícil a gente compatibilizar uma vida só, uma única existência, com o mecanismo da dor. São coisas incompatíveis. Mas Jesus traz o conceito da imortalidade do espírito. E a partir dessa visão, a partir dessa perspectiva do ser imortal espiritual que nós somos, que em cada existência nós desenvolvemos, atravessamos provas, enfrentamos situações para que a gente possa trabalhar aspectos da nossa personalidade, a gente vai perceber que o mecanismo da dor ela está inserida dentro do processo de evolução do ser. Porque em cada etapa reencarnatória, eu passo por situações em que eu vou enfrentar esse mecanismo. Porque eu sou um ser em construção, um ser incompleto ainda. Então, muitas das ações que eu vou empreender são ações que vão trazer prejuízo a mim, prejuízo ao outro. E não por má fé, e sim por ignorância. E aí vem o mecanismo da dor, fazendo parte de um processo de restauração, de regeneração, um processo de educação do espírito. Vamos tentar trazer isso um pouquinho mais para o nosso dia a dia, né? Para sair desse conceito abstrato. Vamos trazer um pouquinho mais para um exemplo físico. Nós temos no nosso corpo diversas terminações nervosas. E quando a gente se aproxima do fogo, a gente sente dor. Queima, a gente sente dor e instintivamente a gente recua. Isso é um mecanismo de autodefesa, de preservação da nossa vida. Então a dor, ela atua como um mecanismo de correção ou de educação. Se eu permanecer ou não sinto a dor, eu próximo do fogo, eu vou morrer. Então esse é o conceito de dor dentro do mecanismo de progressão do espírito. E como é que Jesus vai fazer isso? Trazendo fundamentos eternos da verdade e do amor. Que fundamentos eternos são esses? São os mecanismos de evolução do ser, que estão lá nos princípios da doutrina espírita. A imortalidade do espírito, a pluralidade da existência, pluralidade dos mundos, a reencarnação. São esses mecanismos que vão nos mostrar todo o processo de evolução do espírito. E a dor fazendo parte desse processo. Quando eu tenho essa compreensão, essa lucidez, eu consigo relativizar a dor. Porque ela deixa de ser absoluta. Porque dentro de uma visão do paradigma materialista, de uma visão de unicidade de existência, de uma única vida,
A dor, ela torna-se absoluta, ela torna-se insuportável. Mas dentro desse paradigma espiritual, do ser imortal que nós somos, de espírito, né, no processo de evolução até atingirmos um objetivo estabelecido, determinado pelo Pai, a dor, ela passa a ter um outro sentido, que é esse sentido de regeneração, de educação. E ele fala também do amor. Por que amor? Porque amor é uma condição imanente em Deus. E esse amor tem um poder de atração sobre todas as suas criaturas. É por isso que todos nós seremos um dia espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, e espíritos felizes, porque todos nós somos atraídos por essa poderosa força que é o amor. E falando um pouquinho mais de Jesus, né? Onde esteve Jesus? Trabalhando na carpintaria do seu pai para ajudar no sustento da família, vivendo uma vida simples, sempre em contato com os pecadores, de pessoas de vida duvidosa, próximo à pobreza que precisava de amparo, junto aos ricos que necessitavam esclarecimento, em momentos de alegria, como uma simples festa de casamento, e perto dos que gemiam de dor, você encontrava em grande solidão. Então Jesus, nosso modelo, nosso guia, esse novo paradigma, né, esse paradigma de uma nova humanidade, nosso governador planetário, nos traz que lição durante a sua existência, durante a sua vivência? As lições da simplicidade, da humildade, do amor, do respeito. Respeito pela natureza, respeito pelo meio ambiente, respeito pelas diferenças, respeito pela diversidade. São valores que nós precisamos construir na nossa intimidade espiritual. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os seus aprendizes. Diante da mulher pega em adultério, ele disse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E qual que é a lição aqui? Essa lição é conhecida por todo mundo cristão. E qual que é a lição que ele nos traz aqui? É do não julgamento, que não devemos julgar o próximo. E por uma razão bastante simples. Como nós falamos agora há pouco, nós somos espíritos em processo de crescimento. Somos espíritos imperfeitos e espíritos incompletos ainda. Portanto, muitas das ações que eu vou empreender na minha vida vai trazer prejuízo para mim e muito provavelmente para o outro também, para o meu semelhante. Mas eu não faço isso, muitas vezes, de uma maneira premeditada, isso por ignorância, justamente por eu não saber discernir ainda o que é o correto, qual é o caminho a seguir. E isso traz esse prejuízo. Numa situação como essa, como é que eu gostaria de ser tratado? Ou ser visto pelo semelhante? Eu gostaria que agissem comigo com indulgência, com tolerância, com compaixão, em função da minha ignorância. Por ser um espírito ainda em formação, um espírito ainda incompleto. Aí vale a regra áurea de Jesus. Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Ora, se eu gostaria de ser tratado com indulgência, com paciência, com tolerância, com compaixão, eu devo agir da mesma maneira em relação ao próximo. É por isso que eu não devo julgar, porque eu também não sei o momento daquele espírito, pelo que ele está passando e como é que ele está lidando com as suas provas. Ele precisa dessa minha visão de compaixão em relação às suas experiências. Diante do moço rico, ele comentou: não podeis servir a Deus e as riquezas. Diz a tradição espírita, ou no mundo espiritual, que Jesus sondava o íntimo das pessoas. E no caso do moço rico, ele sabia exatamente qual era a capacidade daquele moço, até onde ele poderia ir. Mas ele aproveitou aquela lição, ou aquele momento, essa experiência, para trazer um exemplo, uma lição para os seus aprendizes, uma lição para os apóstolos. Jesus não fazia apologia da pobreza, mas ele estava trazendo aqui a lição do interesse pessoal. Até que ponto nós avançamos, abraçamos a doutrina e avançamos no nosso progresso espiritual, abrindo mão dos nossos interesses pessoais. Se a gente fizer uma reflexão, a gente já percebe que muitas vezes nós avançamos até o limite em que os nossos interesses pessoais não são prejudicados.
Quando eu chego nesse limite, a gente acaba arrumando um monte de justificativa. Eu não posso, nesse momento não dá, fica para uma outra oportunidade. Essa é a lição que Jesus nos traz. Até que ponto você abre mão? Até que ponto você renuncia aos valores da matéria em favor dos valores do Espírito? Porque somos Espírito. A nossa vida é espiritual. Esse corpo é perecível, tem um ciclo de vida. Dura 80, 90 anos. E quando eu desencarno, né, há uma desagregação atômica e eu devolvo todos esses elementos para a natureza. Mas o espírito sobrevive. Portanto, a verdadeira pátria está no mundo espiritual, não no mundo físico. E como é que eu relativizo essas coisas? Qual a importância que eu dou para as coisas da matéria e a importância que eu dou para as coisas do espírito? E aí vem a lição do interesse pessoal, para que eu possa aprender a relativizar as coisas e dar peso, né, de acordo com a importância de cada um. Diante daquele que clamava por justiça e vingança, Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Trazendo aqui as noções das leis de causa e efeito. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se eu estou reclamando por uma injustiça que eu estou sofrendo, né, por parte de alguém, é porque muito provavelmente eu infligi aquela mesma situação a uma outra pessoa, ou aquela pessoa que está promovendo aquela injustiça. Nesta ou em outras vidas. Dentro do mecanismo, né, dentro das leis de causa e efeito, nós temos aí os mecanismos de expiação e reparação, que é justamente para promover o reequilíbrio cósmico. Quando eu empreendo uma ação que traz prejuízo para mim e para outros, fica uma marca no meu perispírito. E essa marca ela precisa ser trabalhada, precisa ser apagada. Aí vem o mecanismo da expiação, para que eu possa apagar essa marca. Mas a consequência do ato que eu empreendi já está dado. Aí vem a reparação, que vai tratar as consequências daquele ato. A expiação trabalha a marca que eu fiz no meu perispírito. A reparação são as consequências do ato. Aí sim, as leis de causa e efeito, através desses mecanismos de expiação e reparação, promovem um reequilíbrio cósmico. Portanto, ser cristão é seguir o Cristo, praticar os seus ensinamentos, adotar uma nova postura, é dizer sim para as propostas do Cristo. Correto? Tenho certeza que vocês que estão nos assistindo estão respondendo sim para tudo isso. Portanto, qual é a razão de dizermos não quando o mestre nos chama ao trabalho? Por que nós expressamos essa dissonância cognitiva? Por que nós pensamos e falamos uma coisa, na hora de agir fazemos uma coisa completamente diferente? Essa dissonância cognitiva. Por que nós expressamos dessa forma? E aí cabe essa reflexão. Precisamos trabalhar com esse conceito. Olhar para nós, olhar para dentro de nós, através do processo do autoconhecimento, entender quais são as nossas sombras, quais são as nossas deficiências, para poder diminuir, né, esse gap que existe entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Emmanuel nos conta que é a distância, né, os 40 centímetros mais difíceis que nós temos para percorrer na nossa vida de espírito, ou na nossa vida espiritual, que justamente é a distância que separa o cérebro do coração. Porque nós temos a doutrina em nível intelectual. Falamos sobre o Evangelho, falamos sobre o Espiritismo, falamos sobre as passagens de Jesus, mas daí a praticar, a vazar isso para o nosso coração, para que possa transbordar em atitudes evangelizadas, aí vai uma diferença muito grande. E aí isso é obra, muitas vezes, de séculos. As marcas que identificam um cristão não estão somente nos testemunhos de fé, onde apenas as palavras ressoam no ambiente. Não adianta eu simplesmente fazer um relato, como nós falamos lá atrás, o que significa testemunho, é fazer um relato de uma experiência. Não adianta eu simplesmente falar assim, eu adotei uma fé, eu adotei uma crença. Eu sigo a liturgia de uma determinada religião.
Isso não é o suficiente. É necessário exemplificar o que acreditamos. Eu preciso introjetar aquele ensinamento no meu espírito. E de que maneira eu faço isso? Exercitando. A gente vai lembrar de um trecho da carta de Paulo aos Gálatas que fala justamente sobre isso. Quando ele diz, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Nos dando conta de que ele já tinha introjetado aquela lição. Quem conhece a história de Paulo Estevão, no livro Paulo Estevão, narrado também por Emmanuel, por Chico, psicografada por Chico, vai ver toda a trajetória do espírito de Paulo. Todas as dificuldades que ele passou depois da sua conversão. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, a família abandonou, mas ele vivia a mensagem do Cristo. Muitas vezes ele tinha dúvidas, ele tinha momentos de fraqueza, mas a partir do exercício ele foi introjetando. Até que chegou um momento em que aquele comportamento já era natural nele. E é isso que nos ensina, a doutrina espírita, nos ensina Jesus. Que não adianta a gente ter a doutrina em nível intelectual, fazer grandes debates filosóficos em relação ao que Jesus disse ou em relação ao que Kardec nos trouxe. Mais importante do que isso é exemplificar nas nossas atitudes. Sabemos que a mensagem do Evangelho ele não se realizará sem lutas e dificuldades. E aqui a gente precisa analisar isso sob duas dimensões, sob dois aspectos. Um aspecto exterior, porque quando a gente fala da mensagem do Evangelho, a gente está falando de todos aqueles valores espirituais, de amor, de compaixão, de resiliência, de bondade, de respeito às diferenças, respeito ao ser humano. Quando nós estamos exercitando esses valores para que eles possam ser introjetados na nossa intimidade espiritual, nós vamos entrar em conflito com os valores do mundo, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é o individualismo. Outro aspecto é interno também, porque à medida que eu vou trabalhando com esses valores, vou construindo esses valores também vão entrando em conflito com as minhas sombras, com as minhas dificuldades. Então eu tenho essas duas dimensões para poder cuidar. É por isso que ele diz que o trabalho do Evangelho ele não vai se realizar sem luta. Pelo contrário, vai exigir muito esforço e perseverança de cada um de nós. Quem segue o Cristo deve aprender a não desistir, não parar de caminhar, não cessar de ajudar e nunca esquecer de servir. E aqui é interessante porque nós temos na figura da esquerda essas duas pessoas jogando futebol. Apesar das suas dificuldades físicas, eles perseguem o objetivo, trazendo aqui então o conceito da perseverança. E aqui do lado direito, é uma passagem muito conhecida também no mundo cristão, que essa figura representa a parábola do bom samaritano, em que nos retrata, nos traz aqui o conceito de caridade, de servir ao próximo. Porque isso é um tema recorrente na doutrina espírita e também no Novo Testamento. Kardec trabalhou muito bem isso com a ajuda do espírito de Paulo de Tarso, na codificação kardeciana, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que fora da caridade não há salvação. E aqui salvação a gente não pode entender do ponto de vista teológico, da divinização do indivíduo, da santificação do indivíduo, de ir para o céu, porque adotou uma crença, ou porque acreditou, ou porque foi batizado. Não. O que ele diz aqui é salvação do ponto de vista de se libertar das suas inferioridades. Fora da caridade não há salvação. A caridade nos ajuda a nos libertar das nossas inferioridades. E quais são essas inferioridades? O orgulho e o egoísmo. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que impede que o indivíduo cresça mais rapidamente, se desenvolva espiritualmente mais rapidamente, e os espíritos responderam: o orgulho e o egoísmo. São dois movimentos da alma voltados para nós mesmos. Nós somos o centro. Não importa o que está ao meu redor. Quando eu começo a praticar a caridade, servir ao próximo, eu coloco o próximo em perspectiva. E esse movimento da alma, que é voltada para mim, passa a ser voltada para o próximo. E aí eu vou desenvolvendo a compaixão,
o espírito de fraternidade, solidariedade. Eu vou me libertando das minhas inferioridades. E à medida que eu vou desenvolvendo esses valores de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, de amor ao próximo, eu vou me habilitando ao progresso espiritual. O verdadeiro cristão é aquele que reconhece as suas faltas, muda o seu comportamento inadequado e nunca se esquece de ajudar os outros. É lá uma passagem também na codificação. Reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz por domar as suas más inclinações. Então, ser cristão é um estilo de vida. Nós precisamos vivenciar esse estilo. A gente precisa refletir isso no nosso comportamento. Jesus ensina que na divulgação do Evangelho, ao longo dos séculos, todo crente sincero deveria esperar dores e dificuldades. As primeiras lutas seriam exteriores, no campo das crenças, dos testemunhos, do sacrifício da própria vida. E aqui essa figura é emblemática, porque mostra justamente esse conflito entre os valores dos cristãos, os valores que estavam construindo, e o conflito mortal que existia com os valores do mundo daquela época. Ele diz também que nas últimas lutas seriam travadas dentro dos nossos corações, com um testemunho integral de nossa fé no auxílio direto aos que sofrem. É aquilo que Deus está falando agora há pouco. A luta também se trava dentro de nós na medida que a gente vai enfrentar as nossas próprias sombras, as nossas próprias dificuldades. Porque lembremos, nós somos espíritos em construção, espíritos incompletos ainda, estamos no processo de transformação, de crescimento. Então, muitas coisas eu ainda não tenho capacidade de discernir. E eu preciso trabalhar, olhar, ter honestidade, de olhar para dentro de mim, olhar para mim, internamente, fazer uma introspecção e olhar para essas sombras e integrá-las, trabalhar essas sombras, para que eu possa realmente desenvolver esses valores espirituais. Em pleno século XXI, a carência maior não é mais de natureza material. A maioria das pessoas sofre por causa de dores emocionais, porque pela dificuldade em aceitar o que não pode ser mudado. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise moral. Isso se deve basicamente pela incredulidade. Porque em determinado momento da história humana, a religião tinha um papel fundamental na vida das pessoas, de uma maneira equivocada, enviesada, mas tinha uma participação muito forte. E quando veio, a humanidade entrou na época das luzes, veio o positivismo, esse pensamento filosófico, nós saímos de um extremo e fomos para o outro. Então nós usamos de argumentos lógicos, tentamos usar da razão para negar a divindade, para negar Deus e todas as coisas espirituais. Então, nessa viagem de um extremo para o outro, se abre um vácuo de poder, onde se imiscuiu, nesse vácuo, o materialismo, o niilismo, o hedonismo, gerando incredulidade, degenerando em crise moral. Não é mais crise material. A ciência se desenvolveu de uma maneira vertiginosa nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2 séculos, últimos. Mas a gente está vivendo justamente essa crise moral por conta dessa incredulidade. É na falta de serviço ao próximo e na desistência dos trabalhos em que fomos chamados a realizar em nome de Deus que começam muitos quadros de depressão, doenças e perturbação espiritual. Deus, Criador, fonte inesgotável de vida, estabeleceu para todas as criaturas o determinismo da felicidade e da perfeição relativa. Todos nós fomos dotados, na nossa criação, da essência divina. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem por quê? Porque nós devemos espelhar e refletir Deus em nossas atitudes. E por que semelhança? Porque nós não somos iguais, somos semelhantes. Porque nós temos o DNA divino na nossa constituição.
Então, quando estamos conectados com essa fonte inesgotável de vida, estamos vivendo em plena saúde. Mas em um determinado momento da nossa vida, a gente se desconecta de Deus, se desconecta dessa fonte de vida. E aí o que acontece? Adoecemos. E o que causa essa desconexão? Justamente eu não espelhar mais em mim, nas minhas atitudes, o reflexo de Deus. É quando eu volto todas as forças da minha alma para mim mesmo, né? Expressando orgulho, egoísmo, não me importando com o próximo. A mensagem de Jesus é portadora de saúde para a felicidade de todos, encarnados e desencarnados. Portanto, a mensagem de Jesus é um recurso terapêutico para que eu possa promover essa religação novamente com Deus. É um roteiro seguro para que cada um de nós alcance as finalidades superiores da vida. Porque é um roteiro de iluminação da minha alma, de redenção da minha alma. Jesus disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que eu possa fazer essa reconexão com Deus, eu preciso refletir nas minhas atitudes a sua imagem. E aí, quando eu começo a refletir essa imagem, eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu começo a trabalhar isso, trabalhar esse roteiro, a seguir esse roteiro, a buscar em mim quais são os aspectos que precisam ser trabalhados, para que eu possa fazer essa caminhada na direção do Pai Maior. O aperfeiçoamento, ele é obra dos séculos. A gente não pode mais ter a ingenuidade de acreditar que isso vai se dar numa única existência. É para isso que nós temos o mecanismo da reencarnação, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas também a gente não pode usar esse argumento para justificar a nossa acomodação, né? A nossa posição cômoda de dizer, se eu tenho, é obra dos séculos, eu tenho aí diversas encarnações para trabalhar, nesta eu vou aproveitar a vida. Não façam isso, não devemos fazer isso. Porque também está lá escrito no Evangelho, né? Nós seremos cobrados pelo resultado daquilo que nós deixarmos de fazer, ou pelo bem que deixarmos de fazer. Seremos responsáveis por isso também. Ou seja, a nossa prova só vai se agravar se nós empurrarmos isso para frente. Que possamos ter forças para enfrentar as nossas dificuldades, para enfrentar as nossas provas nesta existência. Exercitar o bem no limite das nossas forças, como recomenda também o Evangelho. Para que a gente possa estar cada vez mais preparado para enfrentar todas as outras provas. Espírito incompleto que sou, eu preciso vivenciar todas essas existências para ir fazendo essa construção espiritual que me possibilita me aproximar de Deus, que me possibilita ser um espírito um dia puro, trabalhando não mais como criador em plano menor, mas sim um criador em plano maior, um co-criador em plano maior. Por isso que uma das grandes provas da bondade divina é a reencarnação, não é verdade? Através dela, a alma reencarnada reconstrói seu caminho, aprendendo coisas novas e reparando erros antigos. Esta é a finalidade da reencarnação. É nos possibilitar a oportunidade de a gente mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos sentimentos. De um ponto de vista prático, as almas reencarnam para aprender. Em contato com as dificuldades, a controlar e educar as suas emoções, ao mesmo tempo que desenvolve a alegria de servir ao próximo. Novamente, o tema da caridade. Então, caridade a gente vai percebendo que é um fio que perspassa toda a doutrina espírita e todo o Evangelho, todo o ensinamento de Jesus. Porque através da caridade é que eu me liberto, como dissemos agora há pouco, das nossas imperfeições. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. A quem está nos assistindo nesse momento, que tem acesso ao livro dos Espíritos, eu recomendo que busque depois lá no livro dos Espíritos, a escala espírita. A gente vai ver que a gente tem 3 categorias de espíritos, né? Os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui nessa categoria. Cada categoria tem subníveis. Nós estamos aqui embaixo, na base dessa pirâmide. Nós somos na categoria de espíritos imperfeitos. Portanto, mais próximo da animalidade do que da angelitude.
E à medida que eu trabalho as minhas imperfeições, eu me liberto das minhas imperfeições, eu vou possibilitando a minha ascensão nessa escala espírita, na direção do Pai Maior, na direção da escala da categoria de espírito puro. Somente conseguem vencer na vida, do ponto de vista espiritual, aqueles que perseveram nas atividades em que foram chamados a atuar pelo Pai Maior. Pois, segundo o Evangelho, é isso que nós somos chamados. É exatamente o que está escrito lá no versículo que nós examinamos no primeiro slide. Com o exemplo do Divino Mestre, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. E aqui eu gostaria de ler um trecho que está nessa lição do Fonte Viva, que eu acho bastante apropriado, que também diz o seguinte: não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus. Que a construção do reino de Deus se dá primeiro em nós, na nossa intimidade, ao preço de nossa própria renovação. Por isso, sempre lembremos, de que Jesus dizia: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos na Terra não para vencer no mundo, mas sim para vencer o mundo. O mundo das nossas aflições, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, de modo que possamos servir a Deus e ao próximo, sempre mais e melhor. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um encontro. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco neste momento, que nos concederam esses minutos de atenção, para que a gente pudesse aqui estar falando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Convido a todos nesse momento a elevar os pensamentos ao alto, até Jesus, nosso Mestre, até a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no Senador, nesta casa bendita de luz, que nos dá tantas oportunidades para que possamos desenvolver a caridade, espíritos imperfeitos ainda que somos, que possamos ter a consciência, Senhor, das nossas fragilidades e fortalecidos na fé, na esperança, na vontade, na confiança, possamos superar as nossas fraquezas morais, espirituais, buscar a nossa luz, expandindo a nossa consciência em cada experiência, em cada oportunidade. Seja conosco, Senhor, neste momento. Que essa luz, que essa paz possa ser estendida a todos os nossos lares, envolvendo os nossos familiares, os nossos entes mais queridos, aqueles que necessitam de mais ajuda. Que as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações possam ser direcionadas a Ele. Obrigado, Mestre, que a Tua vontade cumpra-se em cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.